Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar então com o experimento de reação de neutralização ácido-base, tá? Vamos fazer uma leitura, uma contextualização, como que funciona esse tipo de reação, o que ela vai formar, quais serão os reagentes, os produtos. Vamos entender certinho todos os conceitos aí, em específico trabalhar com os reagentes deste experimento, né? Vamos explicando passo a passo e entendendo, tá? Se vocês gostarem do conteúdo, deixem um like, se inscrevam no canal, tá? Para a gente estar trazendo mais conteúdo relacionado. E se vocês precisarem de apoio nessa ou em outras atividades de engenharias, de modo geral, química, física, cálculo e qualquer outra área de engenharia, nosso contato está na descrição, tá? É só nos contatar e a gente vai atender vocês. Vamos dar início então, vamos fazer a leitura, vamos entender certinho, ó. Para muitas pessoas, vamos entender primeiro qual é o objetivo desse experimento, né? Neste experimento, você irá determinar a quantidade em massa de ácido acetilsalicílico em comprimidos de aspirina através da titolometria. Deixa eu só fechar aqui. Através da titolometria de neutralização. Ao final desse experimento, você deverá ser capaz de conhecer o processo titulométrico, usar a titulometria de neutralização, quantificar o ácido em amostras comerciais, tá? Pessoal, vamos lá. Vamos entender melhor como vai funcionar. Para muitas pessoas, ácidos e bases são tão familiares quanto a aspirina e o leite de magnésia. Embora muitos não saibam como designar essas substâncias quimicamente, hidróxido de magnésio, leite de magnésia e ácido acetilsalicílico, aspirina, além de ser a base de muitos medicamentos e produtos fabricados, ácidos e bases também são muito importantes na manutenção de processos industriais e sistemas biológicos. Os ácidos são substâncias que se ionizam em água para originar hidrogênio, e as bases são substâncias que se ionizam em água para originar íons de hidróxido, OH-. Essas definições foram formuladas no final do século XIX pelo químico sueco Arrhenius para classificar substâncias cujas propriedades em solução aquosa eram bem conhecidas. Existem outras teorias sobre ácidos e bases, porém a teoria de Arrhenius será suficiente para esse momento, no caso para esse experimento. A reação que envolve um ácido e uma base é conhecida como reação de neutralização. Geralmente, a reação ácido-base em meio aquoso gera sal e água. Então, nós vamos ter um ácido e uma base reagindo, formando sal mais água. A substância conhecida como cloreto de sódio, NaCl, é o produto de uma reação ácido-base, sendo formada pela reação do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio. Então, nós temos aqui ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio, tá? Com hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio mais água, conforme citado nesse exemplo aqui. Em solução aquosa, o ácido e a base estão completamente ionizados. Dessa forma, podemos representar a equação na forma iônica. Então, nós temos hidrogênio aquoso, mais cloro, mais sódio, mais hidróxido, formando Na+, mais cloro, mais água. Tá? No entanto, a reação pode ser simplificada omitindo a presença dos íons espectadores, Na+, e Cl-, o cloro e o sódio, né? Dessa maneira, a reação pode ser representada pela equação iônica simplificada.
H+, mais OH-, formando o nosso H2O. Se uma reação é iniciada com quantidades equimolares de ácido e base, no final tem-se apenas um sal, não restando qualquer ácido ou base. Esta é uma característica das reações de neutralização ácido-base. Essa reação pode ser utilizada para determinar a concentração de uma substância desconhecida. Para isso, é empregada a técnica conhecida como titulação de neutralização ou titulometria de neutralização, ou ainda volumetria de neutralização. Esta técnica é bastante utilizada em laboratórios de análise para quantificação de ácidos ou bases nas amostras. Para que seja possível realizar a titulação, existem alguns requisitos mínimos que as reações devem atender. O titulado deve reagir em proporção estequiométrica ou equivalente com o titulante. A reação deve ser rápida para que seja possível observar com o auxílio do indicador o ponto de equivalência. Na titulação de neutralização, há uma reação entre os componentes da solução padrão, titulante, com o analito na amostra, que é chamado de titulado, conforme a gente vai entender aqui na figura 1. O titulante deve ser acionado lentamente para garantir que a reação aconteça completamente. Se a velocidade de adição for superior à velocidade de reação, você não vai conseguir visualizar no momento correto o ponto de equivalência, adicionando mais titulante do que é necessário. Então, pessoal, a gente vai utilizar nesse experimento uma bureta, tá? Que está aqui, para adicionar. Por que a gente utiliza ela? Porque vocês vão observar que a gente vai adicionando bem aos pouquinhos aqui, tá? Então, ó, a gente vai colocar aqui o ácido ou a base, tá? Solução de concentração conhecida. E através deste equipamento aqui, a gente vai conseguir determinar o volume, tá? Que será adicionado de ácido ou base. Dentro do Erlenmeyer, a gente vai ter o titulado, que é uma solução concentrada também, desconhecida de ácido ou base, tá? Volume desconhecido. E aqui a gente vai acrescentar algumas gotas do nosso indicador também. Pode ser acredito que eu tenha lido ali, seja a fenolftaleína, tá? Mas a gente vai utilizar isso para fazer a reação e identificar o ponto de equivalência. Como que a gente vai identificar isso? Vai mudar a cor do líquido dentro desse recipiente. E aí a gente vai determinar as quantidades necessárias para atingir a neutralização, para atingir o ponto de equivalência. E aí é nesse ponto justamente, tá, que a gente vai utilizar os indicadores aí de pH, tá bom? Vamos entender melhor, vamos dar início ao experimento, tá, para não ficar muito também. Mas olha só, a gente vai obter algo que fique incolor em meio ácido e rosa no meio básico. Então, através da cor ali, a gente vai poder identificar. E por isso a gente tem que ir identificando, ir acrescentando ali aos poucos, para a gente conseguir verificar esse ponto de mudança de cor, tá? Então, vamos só se atentar a esses detalhes, para a gente não cometer nenhum erro durante o experimento, tá? E aqui a gente vai utilizar algumas fórmulas também, algumas normal de conversão, né? Que a gente vai utilizar aqui para calcular o número de mols através da massa molar e do volume, tá? E aqui ele já traz uma simplificação também com a massa molar, para a gente estar trabalhando com hidróxido de sódio, tá? Aqui ele traz o significado de cada uma, mas a gente vai utilizar a tabela periódica também para confrontar esses dados aqui e conferir certinho. Vamos dar início então ao experimento.